Em meio à tensa expectativa em torno do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump, um levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostra que o Brasil aumentou as vendas para a Argentina em 55,4% no primeiro semestre de 2025, totalizando, mais de 9 bilhões de dólares. De janeiro a junho, os brasileiros venderam ao país vizinho, principalmente, veículos de passageiros, autopeças e acessórios para veículos de transporte de mercadorias. Nos casos de produtos tradicionais do país, como carne bovina, a entrada de itens brasileiros também aumentou de 1 milhão de dólares no primeiro semestre do ano passado para 22,9 milhões neste ano. A notícia é do primeiro trimestre, Mas ela chega aí em um momento de muita preocupação sobre o início, das taxações de 50% dos Estados Unidos sobre produtos exportados aqui do Brasil, Produtos brasileiros que vão para os Estados Unidos. E o governo brasileiro diz estar aberto às negociações, mas faltando aí apenas uma semana, para o início previsto da taxação de Donald Trump, nenhuma negociação concreta de fato teve início. E essa novela toda envolvendo aí a situação, em torno do tarifaço, ela segue e a cada momento ela ganha novos capítulos, A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou em um perfil do X que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tá aí a publicação, dizendo, portanto, o ministro Alexandre de Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, que por sua vez tem restringido aí a liberdade de expressão nos Estados Unidos graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio. Estamos atentos e tomando as devidas providências, portanto, diz aí essa publicação. A mensagem, que a gente colocou aí na tela para vocês é uma tradução, de uma publicação do subsecretário de Estado para a Diplomacia Pública e Assuntos dos Estados Unidos, Darren Beatty. Ele escreveu o seguinte, que é essa frase, ele escreveu dessa forma que a gente colocou para vocês, essa publicação, então, que foi repostada pela Embaixada do Brasil, Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, dizendo aí, reforçando essa ideia, que Alexandre de Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro. Bom, além disso, na semana passada, a embaixada criticou a situação da Suprema Corte Brasileira e a chamou de, abre aspas, Supremo Tribunal de Moraes, fecha aspas. E, por outro lado, senadores americanos têm contestado a decisão de Trump e chegaram, a enviar uma carta ao presidente americano questionando as tarifas de 50% impostas aí ao Brasil. E, ao todo, 11 parlamentares da oposição assinaram esse documento, assinaram essa carta, onde eles acusam, então, o presidente republicano de claro abuso de poder e afirmam que ele está usando a economia americana para interferir em favor de um amigo de longa data, citando aí, portanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os senadores também expressam nessa carta preocupações com as ameaças de iniciar uma guerra comercial com o Brasil, que acabaria aumentando os custos para as famílias americanas. A gente gravou um trecho, Essa carta é bem longa, ela é bem extensa. A gente gravou alguns trechos dessa carta para que você possa acompanhar aí o conteúdo, do que esses parlamentares pediram a Donald Trump. Vamos acompanhar. Prezado presidente Trump, escrevemos para expressar sérias preocupações quanto ao claro abuso de poder inerente à sua recente ameaça de iniciar uma guerra comercial com o Brasil. Os Estados Unidos e o Brasil têm questões comerciais legítimas que devem ser discutidas e negociadas. No entanto, a ameaça de tarifas feita por sua administração claramente não tem esse objetivo.
Tampouco se trata de um déficit comercial bilateral, já que os Estados Unidos tiveram um superávit de bens de 7 bilhões de dólares com o Brasil em 2024 e não registram um déficit comercial com o Brasil desde 2007. Pelo contrário, como o senhor afirma explicitamente em sua carta ao presidente brasileiro Lula da Silva, a ameaça de impor tarifas de 50% sobre todas as importações do Brasil e a ordem ao representante de comércio dos Estados Unidos para iniciar uma investigação com base na seção 301 da Lei de Comércio de 1974 tem como objetivo principal forçar o sistema judiciário independente do Brasil a interromper o processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Interferir no sistema jurídico de outra nação soberana estabelece um precedente perigoso, provoca uma guerra comercial desnecessária e coloca cidadãos e empresas norte-americanas em risco de retaliação. O senhor Bolsonaro é um cidadão brasileiro, sendo processado nos tribunais brasileiros por supostas ações sob sua jurisdição. Ele é acusado de tentar minar os resultados de uma eleição democrática no Brasil e de tramar um golpe de Estado. Utilizar todo o peso da economia americana para interferir nesses processos em favor de um amigo é um grave abuso de poder, enfraquece a influência dos Estados Unidos no Brasil e pode comprometer nossos interesses mais amplos na região. O anúncio da sua administração em 18 de julho de 2025 de sanções de visto contra autoridades judiciais brasileiras envolvidas no caso do senhor Bolsonaro indica, mais uma vez, a disposição da sua administração em priorizar sua agenda pessoal em detrimento dos interesses do povo americano. Suas ações aumentariam os custos para famílias e empresas americanas. Os americanos importam mais de 40 bilhões de dólares por ano do Brasil, incluindo quase 2 bilhões em café. O comércio entre Estados Unidos e Brasil sustenta cerca de 130 mil empregos nos Estados Unidos, os quais estão em risco devido às ameaças de tarifas elevadas. Uma guerra comercial com o Brasil também contribui para aproximar o país da República Popular da China, justamente em um momento em que os Estados Unidos precisam combater agressivamente a influência chinesa na América Latina. Empresas estatais e vinculadas ao Estado chinês estão investindo fortemente no Brasil, incluindo diversos projetos portuários em andamento. E, recentemente, o China State Railway Group assinou um memorando de entendimento para estudar um projeto de ferrovia transcontinental. Essas considerações não são exclusivas ao Brasil. Em toda a América Latina, a China está trabalhando para ampliar sua influência por meio da iniciativa do Cinturão e Rota. Estamos preocupados que suas ações para minar um sistema judiciário independente apenas aumentem o ceticismo em relação à influência americana na região e ofereçam mais credibilidade aos representantes e empresas estatais chinesas para avançarem com sua agenda. A mesma tendência também está ocorrendo no leste e sudeste asiático. Os objetivos prioritários dos Estados Unidos na América Latina devem ser o fortalecimento de relações econômicas mutuamente benéficas, a promoção de eleições democráticas livres e justas e o combate à influência da República Popular da China. Instamos o senhor a considerar suas ações e priorizar os interesses econômicos dos americanos que desejam previsibilidade e não mais uma guerra comercial. Aí, portanto, essa carta, né, enviada ao presidente Trump, assinada aí por diversos parlamentares com várias justificativas aí sobre toda essa questão do tarifaço, né, mas em específico, nesse caso, envolvendo a taxação de 50% sobre produtos brasileiros. Bom, e em reportagem publicada nessa quinta-feira, a revista The Economist classificou o anúncio dos Estados Unidos sobre a implementação da tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras e a suspensão dos vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal como uma chocante agressão. Ainda segundo a publicação britânica, trata-se de uma das maiores interferências americanas na América Latina desde a Guerra Fria. Ainda de acordo com a reportagem, Donald Trump e Lula são inimigos ideológicos e apoiadores do presidente americano criticam há muito tempo a investigação conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, sobre desinformação nas redes sociais.
E vai além. A revista também classificou a resposta do STF, que determinou aí uma série de medidas restritivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como agressiva também. A reportagem da revista britânica também trata da importância das vendas brasileiras aos Estados Unidos, como é o caso do comércio de café, carne e também suco de laranja. E ressalta o impacto, que as tarifas americanas vão ter em regiões onde o ex-presidente Jair Bolsonaro tem, portanto, mais apoio. Tá aí mais uma publicação, Teve essa questão da carta que a gente destacou, agora essa revista também trazendo aí uma matéria sobre essa questão do tarifaço envolvendo Trump, Jair Bolsonaro, o ex-presidente, e Lula. Bom, e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro declarou hoje ao programa do YouTube Oeste com Elas que o governo de Donald Trump pode punir os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Ele ainda sugeriu que uma eventual sanção pode ser o cancelamento do visto, como aconteceu aí com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas eu acredito que uma vez que seja aplicada a lei Magnitsky contra o Moraes, outros pedidos vêm. E eu quero colocar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confortável para pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, confortável para tratar da questão da anistia, até porque o Alcolumbre já reclamou publicamente da intervenção da STF dentro do Congresso Nacional, sugerindo que tem que ser debatido um novo modelo, uma nova lei ou algum gatilho para você evitar que tudo que o Congresso decida, quem venha a dar a última palavra seja o Supremo Tribunal Federal. E eu relembro aqui que quando Rodrigo Pacheco perdeu o visto, foi porque ele não pautou nenhuma das dezenas de pedidos de impeachment que chegaram à sua mesa. Ou seja, ele fez parte desse aparato que sustentou o regime brasileiro. O Davi Alcolumbre, ele não está nesse estágio ainda, mas certamente ele já está aqui no foco do governo americano. Ele tem a possibilidade agora de não ser sancionado, de não acontecer nada com o visto dele e etc., se ele não der respaldo a esse regime. E também o Hugo Mota, porque na Câmara dos Deputados tem a novidade da lei da anistia. O impeachment de ministro fica a cargo da presidência do Senado. A anistia fica a cargo do presidente da Câmara. E eu tenho certeza que o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota não são pessoas iguais ao Alexandre de Moraes. E eu tenho certeza que se o Alexandre de Moraes for isolado e parar de ameaçar os parlamentares, tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre poderão tomar decisões racionais, porque eles não querem que o Brasil seja taxado em 50%. Eles estão buscando uma saída para isso. No entanto, eles estão dentro do Brasil e não têm ainda a liberdade de fazer tudo aquilo que eles gostariam. O Hugo Mota recebeu a visita da Polícia Federal a mando do Alexandre de Moraes, a visita à prefeitura e à residência do seu pai, que é prefeito numa cidade interior lá do Nordeste. Agora a gente viu uma operação da PF, se não me engano, contra o tio do Davi Alcolumbre. Então, quando a gente fala que a PF, que o destacamento da Polícia Federal que fica sob o comando do Alexandre de Moraes é uma Gestapo, e a polícia da Alemanha, da Guerra Fria, você não está falando, você não está exagerando, você está falando que eles cumprem essas ordens independentemente de serem legais ou não. Então é isso daí que a gente tem que evitar. Agora, o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, eles têm que prestar atenção no que está acontecendo aqui. Eu estou mandando várias mensagens, vários recados, não sou garoto de mensagens de ninguém, mas a minha percepção do que eu tenho olhado aqui, e convenhamos que eu e o Paulo Figueiredo, a gente tem trazido informações muito mais fidedignas do que outras pessoas, é o que está realmente se passando. Se o Brasil não conseguir pautar a anistia, se o Brasil não conseguir, de repente, ainda que no segundo passo, pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, a coisa ficará ruim. E o Alexandre de Moraes, ele pode perfeitamente renunciar, ele pode virar professor numa universidade europeia, ele pode, falar com Lula, vir embaixador num país qualquer, isso não me importa. Se ele estiver fora da Suprema Corte, eu tenho certeza que isso vai ser um favor até para o próprio Supremo Tribunal Federal. Que Deus ilumine a cabeça do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre. E Eduardo Bolsonaro também declarou que o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas,
foi incluído nessa lista de vistos cancelados porque ele não pautou nenhuma das dezenas de pedidos de impeachment que chegaram na mesa dele. Aí foi mais uma fala, né, mais um trecho da fala de Eduardo Bolsonaro também. Bom, e a senadora Gleisi Hoffmann, ela também já respondeu aí o que disse o Eduardo Bolsonaro. Ela escreveu o seguinte hoje nas redes sociais dela, abre aspas, tentaram dar um golpe, assassinar o presidente eleito e agora querem uma intervenção estrangeira no judiciário e no Congresso do nosso país. Esse crime de lesa pátria não pode ficar impune. Conclui, portanto, aí a publicação de Gleisi Hoffmann nas redes sociais. Todos os detalhes dessa fala dela também estão, da ministra Gleisi Hoffmann, né, corrigindo aqui, estão lá no nosso portal tempo.com.br, numa matéria da Lara Alves, que sempre participa com a gente. Bom, falando de Lara, agora a gente vai conversar com a Ana Paula Ramos, que está lá em Brasília. Ana, a gente começou esse bloco começando do início, né, de toda essa situação, tensão envolvendo essa questão do tarifaço, e aí a gente fica nessa expectativa, né? Falta uma semana para o prazo que foi dado por Donald Trump para iniciar aí essa taxação de 50% sobre os produtos brasileiros. E a gente fica na expectativa de que surja uma novidade, uma conversa nova, uma possibilidade ali de negociação. Você tem alguma novidade nesse sentido para a gente? Boa noite. Boa noite, Círia, Larissa, e uma ótima noite a todos que nos acompanham. O governo brasileiro ele tem insistido na negociação com os Estados Unidos, mas a expectativa já, internamente, eles já estão admitindo conversar ali medidas para diminuir o impacto dessa taxa de 50% imposta pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. Uma das medidas seria um programa para manter os empregos e a renda aos moldes do que foi feito durante a pandemia. Outra medida a ser adotada, que já vai entrar em vigor aqui, o presidente Lula deve sancionar na próxima semana, é o programa Acredita Exportações, que ele é voltado para incentivar pequenas empresas a exportarem mais. E foi apontado aí pelo vice-presidente, o Geraldo Alckmin, que também é ministro de Indústria, Comércio e Serviços. Ele apontou também como uma medida importante para diminuir os impactos desse tarifaço aí do presidente Trump ao Brasil. Mas, mesmo assim, o governo ainda tem negociado com os Estados Unidos, apesar de que os canais diplomáticos estão fechados ali. Existe realmente, de fato, uma dificuldade de diálogo. A informação é que o presidente Trump ele vetou qualquer negociação com o Brasil, que toda decisão que vier a ser tomada sobre o tarifaço vai ser feita pela Casa Branca. Mas, por outro lado, né, o governo também tem procurado ali alguns interlocutores e tem sim conversado. Ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin relatou uma conversa com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Ele não revelou qual foi o teor dessa conversa, mas ele considerou um diálogo bastante positivo. Hoje em dia, o que está mesmo movimentando o governo é a questão dessa mensagem que chegou ali do interesse dos Estados Unidos em negociar envolvendo os minerais críticos e estratégicos, como lítio, nióbio e as terras raras. O governo ainda não recebeu oficialmente nenhuma proposta. Essa mensagem chegou por meio do setor de mineração, o encarregado de negócios dos Estados Unidos aqui no Brasil, Gabriel Escobar, que levou essa proposta, que aventou essa possibilidade de negociação envolvendo esses minerais críticos durante uma reunião com o setor. Mas o vice-presidente Geraldo Alckmin, ontem, ele não descartou a possibilidade de negociação nesse sentido, mas o presidente Lula, em discurso, já disse que ninguém mete a mão. Volto com você, Círia. Tá certo, Ana Paula, muito obrigada pela participação. Agora, as tentativas estão sendo feitas, né, Larissa Arantes? Fernando Haddad sempre dizendo nesse sentido, que tem tentado conversar, o vice-presidente Geraldo Alckmin também, mas não é possível concluir uma negociação se um dos lados não quer negociar, né? Exatamente, Círia. E aí a gente destaca não só essas tentativas do próprio governo federal, né,
como também a gente lembra daquela comissão de senadores que está indo para os Estados Unidos para conversar com os parlamentares norte-americanos na tentativa de reverter ou de minimizar o impacto dessa medida, dessa sobretaxa anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump aos produtos brasileiros. E aí, Síria, recuperando um pouco, né, desse primeiro bloco, em que você deu muitos detalhes e muitas informações relevantes a respeito dos últimos acontecimentos que tem aí o tarifaço como o centro do debate, né? Para pegar um gancho na fala da Ana Paula sobre essas negociações, articulações feitas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Quero lembrar aqui que uma das pesquisas da Quest, se eu não me engano, de 2 semanas atrás, os números mostraram que a população está aprovando a atuação de Geraldo Alckmin, está aprovando a escolha do governo federal de ter selecionado ali Geraldo Alckmin, não só para ser o porta-voz dessa questão do tarifaço, das medidas institucionais que estão sendo adotadas, como também a própria reação que o governo federal vem adotando. A gente percebeu nos últimos dias que o presidente Lula vem elevando o tom do discurso de críticas aos Estados Unidos, cita vez ou outra, né, nesses últimos discursos dessa semana, por exemplo, cita vez ou outra ali a questão do tarifaço também. Mas as negociações institucionais e as falas institucionais do vice-presidente Geraldo Alckmin têm trazido também uma boa repercussão, têm ajudado em uma boa imagem do governo federal. E aí, Síria, fechando um pouco desse tema relacionado, né, ao governo federal e tarifaço, queria também só voltar em um ponto que foi sobre aquela fala de Eduardo Bolsonaro a respeito de Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, e de Hugo Mota, o presidente da Câmara, né? E destacar como que a ministra de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, sai em defesa, uma defesa enfática dos dois, tanto de Davi Alcolumbre quanto de Hugo Mota. A gente lembra que Gleisi Hoffmann tem adotado essa postura de defesa, até mesmo de Hugo Mota, quando, no mês passado, o Congresso derrubou o decreto do governo federal que aumentava as alíquotas do IOF, né? Hugo Mota foi fortemente atacado nas redes sociais, inclusive por aliados do governo federal, mas Gleisi Hoffmann sai em defesa dele, vem saindo em defesa dele, e agora, diante desses ataques de Eduardo Bolsonaro, saindo em defesa tanto de Alcolumbre quanto de Mota. E a gente lembra, claro, é importante para ela, que é justamente a ministra que faz aí o meio de campo, o governo federal e legislativo, é importante manter essa boa relação com os dois presidentes das duas casas, e vem fazendo isso, e deu mais um exemplo dessa defesa enfática hoje, Síria.